Bom dia, igreja. A igreja está bonita, nós estamos no momento de domingo. Temos uma quantidade relativa de irmãos, é uma alegria revê-los. Estamos no templo novamente, adorando em comunhão com o Senhor, amém? Nós começamos, hoje eu principalmente estou em casa, né? Nós estamos aqui, mas nós também temos a igreja reunida, cada um em suas casas. Bom dia também, uma alegria tê-los conosco. E nós começamos o culto assistindo um vídeo que nos convida a nos entregarmos a Deus, a render tudo que temos e tudo que somos a Ele. E quando nós fazemos isso, nós sabemos que nós podemos bendizer o nome do Senhor, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Vamos declarar isso ao Senhor, que nossa alegria vem dEle, porque nós estamos seguros, nós estamos protegidos na presença do Senhor, amém?
fundo, Pai, com uma adoração sincera, que os nossos corações nessa manhã sejam desejosos de entregar a Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que está em Salmos 117, 1 e 2. Vamos ficar de pé e vamos declarar juntos? Vamos lá, todos? Louve o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Haverá um dia que todos nós veremos todas as nações, todas as línguas e todos os povos confessando o nome do Senhor. Amém? Mas nós já somos remidos pelo sangue de Jesus, já fomos atraídos pela sua cruz. A hora de adorar a Ele é agora. Então vamos adorar o Senhor, declarando todo o nosso louvor, todo o nosso amor por Ele. Vamos lá? Hey
sempre nós estamos bem para adorar. Né? Nós somos convidados, mesmo que você não esteja bem, se coloque diante de mim e adore. Às vezes nós estamos doentes, aflitos, preocupados, com problemas, mas nós sabemos que nós podemos colocar os nossos pedidos no altar do Senhor, como nós faremos agora. Nós continuaremos orando pelo irmão Hélio, que nesse encontra, né, precisando das nossas orações, sustento lá no hospital, ele continua internado, precisando ainda da intervenção do Senhor na sua saúde. Continuaremos orando também pelo Alexandre, cunhado da irmã Lu, que também está internado ainda, teve melhoras, mas inspira cuidados ainda. Continuaremos orando pela família do Alain, né, que eu esteja sustentando, dando sabedoria ao Alain, conforto ao coração dele e dos seus filhos. E nós também vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes. Hoje, dia 31 de janeiro, a Bela, nossa Bela, Isabela, talvez, comemora mais um aninho de vida. Amanhã, dia 1º, a irmã Graça. No dia 2, a irmã Olerira e a irmã Rose Márcia. E no dia 4, o Pedro Henrique, nosso baterista também, está completando mais um ano de vida. Pastor. Meus irmãos, nós vamos colocar de pé nos altares, já que nós ficaremos um tempo sentados e os irmãos, amigos que estão recebendo esse culto online estão também ligados, antenados aqui. Que alegria nesse domingo nós estarmos aqui reunidos na casa de Deus, de termos respostas de oração na nossa frente. Está aí nossa jejum. O que dizer? Um Deus que acolhe os nossos porquês, que tem graça e misericórdia sobre as nossas vidas e que sim, aleluia, ouve as nossas orações. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por este novo dia que o Senhor nos dá, porque como salmista nós dizemos em alto e bom som, contente no nosso coração, nós dormimos, acordamos, porque o Senhor susteve o meu sono. Deus, nós te agradecemos pela tua igreja unida, depois do estudo da Bíblia, depois de nos aplicarmos e pararmos um pouco e dedicarmos tempo ao estudo da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela juventude aqui presente, por irmãos da terceira idade também, por esse misto de gente boa que é a tua igreja. Sim, com seus defeitos, com as suas limitações, com as suas fragilidades, mas nós pertencemos ao Senhor. E queremos te pedir e colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida preciosa do nosso irmão Hélio, naquele hospital, se recuperando, ainda sendo cuidado. Que o Senhor, Deus, possa o abençoar e que cada parte do seu corpo, de fato, como nós sabemos que é, não escape da tua presença, do teu olhar, das tuas poderosas mãos. Colocamos Alexandre, meu Deus, como temos clamado por ele, para que também a sua saúde, o seu vigor, a sua vida seja restaurada por completo, Senhor. E também, ó Deus, o seu psicológico possa, Senhor, cuidar também dele. Deus, nós te agradecemos pela família preciosa que é Alain e os seus filhos. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, e que o Senhor possa dar contentamento, paciência, alegria, paz ao coração. Nosso Deus, colocamos nas tuas mãos essa família preciosa. Te agradecemos por cada um aqui representando. Meu Deus, eu não tenho como dizer o nome de cada um aqui presente no templo, mas também daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão prestando culto ao Senhor nessa hora. Mas, ó Deus, que o Senhor vai de encontro à necessidade pessoal, no mais reservado do seu ser. O Senhor conhece como as pessoas estão aqui dentro desse templo na manhã desse dia. O Senhor conhece a voluntariedade, o Senhor conhece as dificuldades, os problemas, o Senhor conhece todas as coisas, porque tudo está patente aos seus olhos e todas as coisas estão nuas diante do Senhor. Então, ó Deus, entra com providência em cada coração aqui, desde o coração mais novinho até o coração
mais experientes de vida, ó Deus, que o Senhor possa, na tua providência, no teu poder, na tua soberana vontade, agir no meio de cada vida aqui presente. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos resposta à nossa oração. E, ó Deus, como é difícil nós, num mundo como esse, temos pessoas ainda descrentes do Senhor, que não creem, ó Deus, na oração que pode nos levantar da enfermidade, aquele que nós amamos. E Juliano está conosco, ó Deus, muito obrigado pelo pronto restabelecimento, pela medicação, pelo cuidado da família, mas principalmente porque a tua bondade, a tua proteção, ó Deus, faz com que ela esteja no nosso meio na manhã desse dia. Ó Deus, consagramos ao Senhor cada irmão missionário aqui, no de hoje, ó Deus, que faz aniversário, que completa mais um ano sobre essa terra, o de amanhã, o de terça, ó Deus, vidas preciosas no teu altar. Colocamos cada um deles, ó Deus, e oferecemos, ó Deus, o louvor a Ti que é devido, como oferta da nossa gratidão, da nossa adoração, Senhor, por essas vidas preciosas. Dá que possamos, cada um de nós, a completar mais um ano de vida sobre essa terra, que paremos tudo e nos voltemos para o Senhor e dizemos: aleluia, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Nos dá a porção da Tua palavra, Deus, já que tem falado ao nosso coração, através de uma canção, através de cada parte desse culto, nos dá a Tua palavra na manhã desse dia. Que, ó Deus, de fato, pensemos no Evangelho que importa, no Evangelho que precisa ser vivido e não somente proferido, no Evangelho que aproxima e nos traz para perto do Senhor. Obrigado, Deus. Famílias aqui na Tua presença, mais uma vez. Toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Te bendizemos, te honramos, adoramos e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor. Bom dia mais uma vez, irmãos. Amém? A sensação da distância é muito grande, né? A gente tem uns bancos vazios, aí o povo vai chegando e aí vai ficando lá para trás. Então, a gente ainda tenta se acostumar com esse novo normal. Mas nós chegaremos lá, irmãos. Estou feliz, contente, porque por vários motivos de resposta à oração. Juliana é uma delas e outras que a gente tem acompanhado também. Mas uma delas está aqui também presente, salpicado, se eu posso assim dizer. Vários jovens aqui presentes. Eu não vou nem pedir para ficar em pé. Mas nos enche o coração de vê-los todos, cada um. Que riqueza. E queria pensar com os irmãos e os amigos que estão em casa sobre o Evangelho que importa. E talvez a gente possa pensar nesse termo importa sobre várias situações ou variáveis. Mas a gente precisa pensar nessa manhã de último domingo de janeiro, e olha aí, janeiro já acabou. Irmãos, para 2021 acabar só faltam 11 meses, você tem ideia disso? Pastor, mas a gente virou o ano agora há pouco, Vai ver por isso que Paulo diz, remindo tempos, porque os dias são maus. Já acabou janeiro. E nesse último domingo de janeiro, nos preparando para receber fevereiro, a gente queria pensar com os irmãos sobre o Evangelho que importa. O texto é esse, Mateus 10, de 1 a 14. E queria que você pudesse acompanhar esse texto com a sua Bíblia aberta, para que a gente note algumas essências do Evangelho, sim, que importa. Não são pontos, são essências desse Evangelho que precisa ser mais do que proferido por nós, mais do que citado por nós, mais do que até estudado por nós, mas vivido, que é totalmente diferente. Conheço gente que estudou muito a Bíblia, que estudou mais ou menos também, que tem um apreço pela Bíblia, mas a sua vida é uma vida de afastamento de Deus. É estranho isso, não é? O livro passa a ser técnico, o livro passa a ser de estudo, mas não vivido, introjetado dentro do coração. E aí tudo muda. O Evangelho que importa, e o texto é de Mateus, segundo o olhar dele, segundo a narrativa dele, vendo os fatos de Jesus, ele com os seus discípulos, e Mateus sendo testemunha, escrevendo talvez no primeiro século da igreja, esse evento, após, um tempo depois, ele escreve, dizendo que em um dia, e diz o verso 10, capítulo 10, a partir do verso 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem
em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós oramos sobre a tua palavra, segundo o qual, na essência do Evangelho, de graças nós recebemos e de graças nós damos. Que, ó Deus, o Evangelho que importa ser vivido, possa ser, ó Deus, entronizado no nosso coração, com a própria pessoa de Jesus. Que possa ser uma manhã de bênção, sim, mas de correção de rotas do que temos vivido até aqui, nesse período que nós chamamos de vida dada pelo Senhor. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos por meio de Jesus. Amém e amém. O Evangelho que importa. Meus irmãos, eu quero, nessa manhã, pensar com os irmãos nessa expressão de importa, ou de importância, mas muito mais do que essa variável, a variável do que importa. Segundo Cortella, há um termo de que é o Evangelho que nos traz para dentro. Quando você importa alguma coisa lá de fora, e a gente tem uma galera que faz isso, que costuma comprar lá naquele site da China, e que leva 2 meses para chegar, você importa um produto de fora para dentro. Quando você exporta, você manda daqui para fora. Mas, ao contrário, você importa. É nessa abordagem que eu quero pensar com os irmãos, com cada um aqui, com aqueles que estão em casa, porque que evangelho a gente vive, que vida eclesiástica a gente vive, que vida de igreja, ou de cristão, ou de cristã a gente vive. Sim, amamos a Bíblia, gostamos das coisas. As canções, então, irmãos, o clipe de abertura de hoje, então, a segunda canção, isso nos emociona, isso nos empolga. Alguns de nós choramos e erguemos as mãos, começamos até animados com as palmas, mas a gente desanima. Mas hoje eu vou contar algo para os irmãos nunca mais desanimarem nenhuma palma, nenhum cântico, porque é para o Senhor. Mas me parece que pressões externas nos faz desanimar na nossa fé. E no final eu conto a experiência que eu fiquei devendo de domingo passado, sobre um barco na Amazônia. Meus irmãos, o evangelho que importa, e o que a gente chama de fato de evangelho? No termo da Bíblia, a expressão grega de evangelion, do grego lá estudado, do grego chamado koiné, significa boa nova. Quando se escreve na Bíblia, quando se está na Bíblia, citado por Jesus ou por seus discípulos, o Evangelho, se a gente pode dizer assim, significa que é uma boa nova. E a expressão grega é para dizer que na época, quando os soldados vinham das batalhas, os seus generais ou então os seus superiores diziam: qual é o Evangelho que vocês nos trazem? Qual é o quê? A boa nova. E os soldados davam um relatório do que tinha sido, como tinha sido, enfim, mortos, feridos, mas ele dava boa nova, inclusive das conquistas daquela batalha. Evangelho ao pé da letra, então, é boa nova, boa notícia. Mas que evangelho é esse que a gente tem vivido? Existem outros, irmãos. Nós estamos num mundo terrível, num mundo ruim. Não lembro se participei para os irmãos em 2019, por uma crise de um canal no dente, eu precisei ficar acordado durante a noite, e é pavoroso você passar os canais da televisão. É o que, pastor? É filme indevido? É programas ditos como evangélicos, em que infelizmente muita gente assiste, com promessas, com coisas que não estão na Bíblia,
Mas como aquela dita igreja tem um poder nesse sentido, tem um direito a um horário ou então um canal, e aí se prega o que não está na Bíblia. Meus irmãos, o evangelho que importa nos traz de fato para dentro dos conceitos ou dos princípios de Jesus. Eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, pudesse compartilhar e receber isso no nome de Jesus. O evangelho que importa, meus irmãos, é o que faz com que Deus nos capacita para transformar vidas. Evangelho causa esse impacto de transformação na vida das pessoas, sim. Verso 1, Jesus chama os seus discípulos. Note bem, todos os seus discípulos. Para Mateus, agora escrevendo tempos depois, ele inclusive usa no passado a expressão, estava ali, faz a lista dos discípulos. E ele diz inclusive, Judas Iscariotes, aquele que o traiu, porque aqui Mateus está dizendo de um fato que aconteceu. Então Mateus já sabia, já era, a história já estava contada de que na verdade Judas havia de trair Jesus. Então Jesus chama esses 12, imperfeitos, pessoas que estavam à margem da sociedade, gente com que a sociedade da época não se importava muito, pescador, cobrador de imposto, mal visto pela sociedade, mas Deus os capacita, e diz o verso 1, que chama Jesus os 12, e dá poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Evangelho que importa, que nos traz para dentro, nos capacita, do nosso jeito, da nossa maneira, sim, nos traz para dentro, permitindo que a gente possa abençoar outras pessoas. E irmãos, como eu estou feliz, como eu entrei aqui, eu entrei exatamente no momento do vídeo de abertura, e eu comecei a olhar, ver jovens aqui, e o que eu queria trazer hoje, nessa manhã, por uma jesuicidência ao cubo, se eu posso dizer assim, tem a ver sim com jovens, mas não só cronologicamente da sua idade, mas gente que ainda pode produzir muito para o reino, porque diz o verso 1 que Jesus chama e os dá a capacidade para transformar a vida de gente que estava mal, à beira da estrada, descartado até, como um pano sujo. Verso 1, o evangelho que importa é aquele que, sabe, Deus capacita para transformar, não é aquilo que você ouve por aí, não. Sabe aquelas histórias? Usa isso, faz isso, ou então entrega 50 para ganhar 100. Irmãos, é a expressão que eu quero usar, ela é forte demais, eu tenho ojeriza. Não peça para eu assistir, eu não vou assistir. E lamento muito de que irmãos nossos assistem, dê ibope a umas coisas que não estão na Bíblia. E tem gente, às vezes, se deliciando, essa que é a mensagem, essa que é a palavra, não está na Bíblia. Se prega as mais crendices, nós vivemos num país, entenda isso, num país de sincretismo religioso, se traz coisas de outras religiões para dentro do que se chama de evangelho, e tem gente ali, horas prostradas, pastor está criticando veementemente, estou, e assumo, e a gente está em online, e essa live vai para muito lugar, coisas que não estão na Bíblia é pregada. E tem gente que deveria assistir um EBD, viver um EBD, estudar a Bíblia, não estuda, porque é mais fácil receber. Os irmãos, nesse ponto me conhecem, a Bíblia dos irmãos está aberta para conferir aí se não é isso. Originalmente, os bereanos eram, e recebem esse nome porque eram mais nobres do que Tessalônica, porque, veja bem, os discípulos que viveram com o Senhor, os discípulos que viram o Senhor, começavam a abrir sua boca e pregavam, e os de Bereia, da cidade de Bereia, falavam, espera aí, deixa eu ver se é assim mesmo. Os irmãos entendem o que é isso? Mas é fácil, irmãos. E a gente tem aqui algumas crianças, alguns mais jovenzinhos, criança não tem filtro, entra. Mas parece que tem adulto que gosta também de receber um monte de coisa, e aí entra. E passa a crer, passa a acreditar, mais na obra da criação do que no próprio Criador. É terrível esse negócio, terrível demais. Então, Deus nos capacita para transformar vidas, irmãos. Mas há uma preciosa lição que está no verso 6, vê se não está isso aí. O evangelho que importa é aquele que busca os mais próximos, primeiro os mais próximos. Jesus diz para os seus discípulos, mas ide, antes de vocês saírem, ou vocês saindo,
Não entre pelos caminhos do gentio. Era uma estratégia que Jesus queria incutir para os seus discípulos. Não vai pela cidade dos samaritanos, ainda não. Mas ide adiante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Evangelho que importa, procura primeiro os de dentro. A igreja me presenteou, fui para a Amazônia, muito longe. Impactado, voltei. Mas, irmãos, ir na Amazônia não é nada, ir na África não é nada. Eu já estive na África, não é nada se os da minha casa não são salvos. Se não acontece nada com os de dentro da minha casa, que estão à mesa, que comem comigo, que estão na sala, que estão no quarto, que usam o mesmo banheiro, ide à casa de Israel, os de perto. Evangelho que importa de verdade é que a gente tem que primeiro ter noção de quintal, para depois a gente alçar voos maiores. Jesus orienta os seus discípulos dizendo, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. De novo, a expressão de ovelha perdida. E ovelha, eu não conheço muito bem esse bicho, mas na verdade o que se sabe é que se não tem a figura do pastor, esse tipo de animal se perde. E nós somos comparados a ovelhas sem pastor quando nós não temos o sumo pastor Jesus. E aí fazemos algumas escolhas erradas, sim. Sofremos influência de gente que está próximo de nós para o mal até. Frequentamos lugares que não deveríamos. Falamos coisas que não poderíamos. Vivemos uma vida longe dos propósitos de Deus. Evangelho que importa nos traz, sim, irmãos, para perto de Deus, mas buscando aqueles que estão próximos primeiro. E depois, sim, seguindo por mais distantes. Isso é evangelho na sua essência. Evangelho que importa, irmãos, que nos traz para dentro. Está aí no verso 7. É aquele que anuncia o reino de Deus. É vida futura, porque diz o texto assim, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus no sentido muito mais amplo, irmãos, de que, deixa eu te dar uma notícia, essa vida aqui acaba, tá bom? Pastor, mas eu vou ainda me formar, eu ainda quero me casar, eu ainda estou construindo a minha casa. Sabe, os nossos planos, os nossos projetos, eles são falíveis. Segundo Tiago, eles são fumaça. Passa. Reino dos céus tem a ver com deixando essa vida, sim, vida, a gente fez um compromisso com o Senhor e com essa palavra, nós temos sim o reino dos céus. Evangelho que importa, anuncia que é divulgado para todos nós, para toda a humanidade, a possibilidade de vida eterna com o Senhor. Evangelho de fato que importa, anuncia isso, e não outras coisas. Mas eu quero seguir com os irmãos, porque há muita coisa nesse texto, e talvez seja a quarta expressão, de que o evangelho que importa é aquele que faz algo relevante para quem mais precisa. Para quem mais precisa. Verso 8, talvez seja a quarta e preciosa lição desse texto. Jesus diz, olha, vocês devem lá pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Quase que eu ouvi um aleluia. De graça recebeste, de graça dai. Meu irmão, não custa nada. Minha irmã, não custa nada. Sim, o evangelho que importa é aquele que faz com que nós nos movemos e façamos algo relevante para quem mais precisa. Se for preciso, sim, ir lá estender nossa mão. E eu não sei se você já teve essa experiência. Faça, se você se sentir capacitado, porque o verso 1 diz que quando Jesus chama, Ele chama e dá a capacidade vinda dEle, não nossa. Na Amazônia, eu não passei um dia sem orar com pessoas que eu via na comunidade. Eu já estava chegando no final de um dia, eu precisava orar por alguém, eu botei esse alvo na minha vida, até encontrar um jovem casal, que em outubro ela tinha perdido o bebê já com 6 meses de gestação. E aí eu fui entender porque um olhar de uma moça amazonense, cabisbaixo, eu achava que eles estavam brigados, mas ele o tempo todo estava perto dela. Só que aí eu fui descobrir que eles estavam arrasados por perder um bebê com 6 meses de gestação. E a gente orou ali, no meio de um campo de futebol, no meio da mata amazônica, mas tinha que ser ali, naquela hora. O evangelho que importa nos faz mais sensíveis, irmãos.
Você já teve essa cena de as pessoas falarem assim, olha, ora por mim aí, olha, não esquece de orar por mim aí, tu fala assim, não, vou orar sim. Eu aprendi com um professor meu, quando a pessoa fala assim, pastor, ora por mim, é melhor a gente puxar para o cantinho e orar naquela hora, porque depois não vai orar não, irmão. Tenta fazer esse teste aí comigo, porque eu às vezes deixo escapulir, mas na maioria, pastor, ora por mim, vamos aqui para o canto, irmão. Porque eu posso falhar, de esquecer de orar por você. O Senhor sabe de todas as coisas, mas o evangelho que importa é aquilo que faz algo relevante, irmão. Jesus ensina, de graça a receber, de graça dai. Mas a gente precisa estar com a nossa vida acertada ao ponto de erguer nossas mãos e, como diz o texto, fazer o que for preciso ser feito, fazer toda a diferença na vida de quem mais precisa. E quem mais precisa está muito perto de você. Quem mais precisa, possivelmente é do seio da sua família. Quem mais precisa está na sua rede de relacionamento, não somente virtual, mas presencial. Quem mais precisa está muito pertinho, talvez querendo uma palavra, um abraço. Ih, pastor, polemizou, não pode abraçar não, porque... irmão, se for preciso, a gente vai ter que tirar a máscara e abraçar, porque é preciso. Evangelho que importa, irmãos, e tenho nas minhas anotações, depois de olhar esse texto, que é simples, é comedido, é hospitaleiro. Olha aí, vê se não diz isso nos versos 9, 10 e 11. Jesus ensina seus discípulos a terem uma vida comedida. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias. Jesus está ensinando a eles o princípio da simplicidade. No verso 11 ele diz, em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrem, procurai saber quem seja digno e hospedar ali, até que vocês venham depois se retirar. Simplicidade na vida. Irmãos, eu não tenho nada contra shopping, mas eu tenho contra, sim, gente que não precisa, mas está todo dia dentro do shopping comprando alguma coisa que não precisa, e essa coisa vai ficar guardada no armário, sim. E o mais tenso, o mais pernicioso é, quando se tem uma campanha de doação, eu vou doar, aí doa aquilo que nunca usou, porque não vai lhe fazer falta. É essa a conta terrível que a gente faz. O evangelho que importa nos chama para ser pessoas simples, irmãos. Nada contra você ter o tênis, a roupa, aquilo. Mas, irmãos, o evangelho não é esse consumismo que a gente tem e gente adoecida com coisa que não precisa. Jesus incute nos seus discípulos o princípio da simplicidade, de saber viver. E, na verdade, eu já dividi com os irmãos, a própria canção, há tempo atrás, já nos leva a isso, né? Uma canção brasileira. É preciso saber viver. Com pouco, irmãos. De ter, sabe, o que a gente precisa. De viver tranquilos. De como a canção antiga, não vou cantar não, calmo, sereno e tranquilo. Mas tem gente, quanta coisa fútil a gente traz para dentro da nossa vida, da nossa família, quanta coisa que vai passar, e Paulo na sua teologia já ensina, de que a gente deveria focar em coisas que são invisíveis, porque as coisas que são invisíveis, elas são eternas, as coisas visíveis, elas passarão. Anota aí, acabei de testemunhar para os irmãos, 31 de janeiro de 2021, um mês já foi para o espaço, e não volta nunca mais. Então, o evangelho que importa ser vivido, irmãos, é o evangelho da simplicidade, sim. Não é autocomiseração. Cuidado para não confundir. Cuidado, eu não estou dizendo isso. Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou pobrezinho. Não é isso. Mas é ter exatamente o que a gente precisa. E por fim, por último, evangelho que importa é que nos traz paz. E quanta gente, dentro dos nossos arraiais, completamente alucinados, atônitos, com falta de paz no coração. Que não dorme direito porque não perdoa, porque não dorme direito porque não sabe vivenciar as suas lutas, as suas dores, que sabe que não tem paz. Verso 14, Jesus diz, se ninguém vos receber e escutar as vossas palavras saindo daquela casa, sacudir os vossos pés, e aí volta para você a sua paz. Jesus ensina o princípio de que, olha,
Sim, de graça recebei e de graça dai. Permita ser um canal de paz e não de guerra, irmãos. Mas tem gente que muitas das vezes promove dentro da sua própria casa, dentro dos seus relacionamentos, dentro de igreja, uma verdadeira luta desnecessária. O evangelho que importa nos leva para a paz. E a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Já nos diz a canção, se teu coração estiver em paz, bem contentes, alegres, o dia passará. Irmãos, o evangelho que importa é de paz, de serenidade. Acho que eu já contei para os irmãos o caso de um rapaz no hospital, todo quebrado, sem chance nenhuma de talvez sobreviver. Quem entrava para visitar saía melhor do que ele que estava ali naquele hospital. Porque ele pelo menos podia sorrir e dizer, estou na paz. Fígado já quase não existia, baço também, costelas quebradas, tudo isso de um acidente, mas por ter o Senhor no seu coração, ele estava na paz. Que coisa impressionante. É a paz que excede todo entendimento. Não tenho dúvida disso. O que é a boa notícia para a gente? O que é o evangelho que precisa ser vivido, meus irmãos? Eu não sei se a gente se acostumou, e há um autor brasileiro que diz que o problema é quando a gente se acostuma. Um escritor brasileiro diz isso, eu não lembro o nome, mas o problema é quando a gente se acostuma disso de igreja, se acostuma com o Covid, se acostuma com os problemas, se acostuma, e a vida não há nenhuma novidade. Eu quero terminar, porque o que eu vi lá, e aí falo também aqui para a juventude, para a gente de 12, 13, 14, 19 anos, 21 anos, eu vi em cada comunidade ribeirinha, duplas de meninos e meninas. Na última comunidade, que ficava a exatos quase 4 dias de barco de Manaus, está lá, Radicais Amazonas, Andressa e Késia, uma de 27 anos e outra de 22 anos, numa comunidade chamada Nova Guaxinim, sozinhas, já com uma igreja em implantação. E na outra comunidade, no nosso primeiro culto, foi a luz de celular. Enfim, durante o dia teve energia, mas apagou-se a luz, não tinha energia elétrica, nós usamos celular e lanterna. E eu não sei se você já ouviu histórias parecidas com essas, mas eu ouvi e vi, porque o templo menor do que o nosso, todo de madeira, feito elevado, você tira os pés, os sapatos para poder entrar, lama, mato, no meio da floresta amazônica, comunidade perto do rio, um culto sem ar-condicionado, tá bom? Num lugar rústico, simples, com algumas cadeiras de plástico improvisado. E momentos antes do culto começar, na escuridão, surge uma senhora já tirando os sapatos e entrando. Talvez o templo, que tem uma ligação com a porta, tinha uma medida de 10 ou 12 metros por 8, não era muito grande, com já um acesso para a casa dos missionários. E aquela senhora entrou e ela veio falando muito alto, o culto não tinha começado ainda, e ela falou assim, eu não podia deixar de vir, o nosso motor do nosso barco caiu no rio. Meu marido ficou lá e ele falou, vai mulher, vai, não perde tua bênção. E ela, eu vim porque eu tinha que ouvir Deus, eu precisava ouvir a palavra de Deus nessa noite. Eu deixei ele lá, ele já tinha achado o motor, é um pequeno motor de um pequeno barco, mas eu não podia deixar de estar na igreja. Não tem como, aí você recebe, você vê uma cena dessa, no meio da floresta amazônica, e a gente imagina isso aqui. Por muito pouco deixamos de vir à igreja. Por muito pouco inventamos as nossas desculpas. Por muito pouco dizemos, não dá para ir. Está sol demais. Está perigoso demais. Por muito pouco dissimulamos e inventamos e não vamos à casa de Deus. Ou não lemos a Bíblia. E tem um povo sedento que não pode deixar de prestar o seu culto a Deus. A gente tem jovens lá que largaram tudo
estão fazendo um trabalho extraordinário, já interagindo com a comunidade. Eu tinha que contar isso para os irmãos em uma manhã como essa que a gente está recebendo tantos jovens, para que você possa pensar qual é o sentido da sua vida. Irmãos que caminharam e que caminham ainda com o Senhor, que evangelho é esse que importa que a gente tem vivido? Está aí em todo o capítulo 10, e você vai descobrir outras lições. Eu apenas pontuei 6, de que o evangelho que importa, meus irmãos, é sim, é o que Deus nos capacita para transformar a vida. O evangelho que importa é aquele que busca os mais próximos primeiro, para depois ir para os outros mais distantes. O evangelho que importa é aquele que anuncia o reino de Deus. O evangelho que importa é aquele que faz algo relevante para quem mais precisa. O evangelho que importa, que precisa ser vivido por cada um de nós, é aquele que é simples, é comedido, é sem, como dizem, sem muita firula, sem muitas luzes, cores, irmãos. É evangelho cru, simples de Jesus, é a graça de Jesus. Estamos aqui pela graça de Jesus. E por fim, evangelho que importa, irmãos, nos traz paz ao coração. Meu irmão, minha irmã, nós seguiremos à frente. Essa igreja precisa prosseguir. Temos um ano de 2021 desafiador, sim, em vários aspectos. Mas que evangelho é esse que você tem vivido? Que evangelho é esse que talvez a gente não tenha vivido? Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, e que esses detalhes da palavra nos leve para perto de Deus. Quero dar uma dica aos mais jovens aqui também, mas eu sei que adulto gosta também. Eu precisei assistir porque foi uma sugestão, e talvez você vai entender o seu sentido na vida. Procura lá no YouTube, desenho animado. Epa, cadê o Noé? Lindo, 1h28, vai servir para ministério infantil, para as crianças. É uma versão da Arca de Noé, mas sem o Noé. É um conto, mas para você, e aqui eu não vou dar spoiler, para você ver no final qual é o sentido da sua vida. Acho que você vai gostar muito, e vai perceber de que nós temos uma missão nessa terra. O evangelho que importa nos traz principalmente para perto de Deus, e que Ele mesmo te abençoe. Amém?
Nós temos alguns avisos. Mais tarde nós temos o culto da noite, né, às 8 horas, pelas 8 horas. A Fabiane pede também que os responsáveis peguem os kits das crianças do Ministério Infantil. Os cultos funcionarão online, né, Fabi? 17 horas. Às 17 horas, tá? No próximo domingo. Começa no próximo domingo, às 17 horas, culto infantil online. Então os kits já estão disponíveis, estão aqui numa mesinha lá atrás do templo. Você vem e pega o seu filho, tá bom? Muito bem, seguimos com a leitura de Deuteronômio. Já vem outro livro do Novo Testamento, que não vergonha está aí. Mais uma que está com roupa nova. Irmãos, o novo vindo da igreja não precisa de roupa nova. Procure Irmã Urbana, ela tem um registro de leitura bíblica, para você que está acompanhando. Eu já fiz todos os livros que a gente já citou, não deixe de pegar depois do dia com ela um exercício importante sobre a leitura de Deuteronômio. Meus irmãos, tem alguns informes, e aí quero reforçar para todos os pais de Santíssimo agregados, não deixar de pegar material como a irmã Fabiana e a equipe preparando com muito carinho. São esforços da igreja de nos manter conectados, ligados, inclusive as nossas crianças. Não deixe de fazer isso. Meus irmãos, nós estamos hoje meio que ajustando ainda a nossa EBD presencial. É um tempo diferente, sim. O tempo todo os irmãos não estão falando assim, olha, precisa melhorar ali, precisa, sabe? Isso são justos. Hoje foi uma pré-estreia, no que vem vai seguir, por isso que o horário foi vestido do culto de 9h30 até agora, mas nós precisamos nos ajustar. Eu recebi não daqui, um outro irmão falou assim, pô pastor, depois diz aí, que a gente vai no culto, quando tudo voltar ao normal. Eu falei, meu irmão, já voltamos para o culto. E é um novo normal. Essa máscara que os irmãos estão usando, álcool em gel, verificação da temperatura, irmãos, é o nosso novo normal, tá bom? Por um bom tempo. A igreja passou e faremos outra vez com um processo de limpeza, de higienização, com uma pessoa especializada e vem parte daqui do templo, lá atrás, enfim, banheiros. É um novo normal. Eu espero que isso vá de um dia para o outro acabar. Os irmãos que já estão na lista da vacina, enfim, é um novo normal. A gente não tem ideia de como a gente vai ficar ainda trabalhando juntos, ou vivendo juntos essa situação, mas é um novo normal, com todos os cuidados necessários. Então eu peço a sua ajuda, a sua cooperação. Precisamos de voluntários, sim, para a parte de recepção da igreja, do povo de Irmãs Ângela, ou Irmã Diné, mas nós precisamos de irmãos que estejam dispostos, que sejam servos, e servos que possam auxiliar a igreja nisso. Um outro pedido, irmãos, assim, comunicando os irmãos. Os irmãos já estão notando isso nas salas virtuais, no grupo da NCM, em outros recantos da igreja, e talvez há irmãos que não saibam, mas a igreja logo vai começar um processo de sucessão ministerial. A partir de fevereiro, março, nós faremos isso, falaremos mais ênfase, e aí durante janeiro, que os irmãos foram amigos de confiança, pregando, o processo efetivamente ainda não começou. O que eu peço que você faça em família é o que já está sendo feito, inclusive, no Conselho Diaconal diariamente. Orações pelo novo obreiro, orações pela igreja. É um novo ciclo de Jardim Santíssimo. Então, ore pelo novo obreiro, para que a igreja faça essa escolha pautada numa coisa só: vontade de Deus. Estou aqui auxiliando, dando suporte, fazendo o que for preciso para auxiliar os irmãos. Mas a igreja precisa de um novo obreiro. Tá bom? Então, olhe por isso, para que esse tempo de 2021 seja esse tempo dessa escolha fundamental para a igreja também. Por fim, quando eu cito aqui dos ribeirinhos, se há irmãos que o pastor queria, eu não posso lá.
A saúde não permite, eu tenho situações que eu gostaria muito. Eu tenho um projeto pessoal de, quem sabe, daqui de Nova Velha levar um jovem pelo menos, que nunca foi para a Amazônia, que nunca foi no barco, de navegar horas, dias até para chegar na primeira comunidade. Mas tem gente que pode ajudar. Me procura, eu vou mandar um texto para você pensar e decidir como você pode ajudar meninos e meninas radicais da Amazônia, que estão lá fazendo toda a diferença, interagindo inclusive com o barco dos sonhos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Os irmãos estão aí? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos de pé, irmãos, e seguimos adiante, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Nós vamos cantar. Confiarei, vamos de pé. E aí eu vou dar aqui a bênção apostólica que nós vamos. Sim, esse canto tem tudo a ver. Confiarei no Senhor. Não? Eu me levo contigo, não mesmo. De um jeito ou de outro, confiarei e eu me levo no Senhor. À noite a gente canta mais, mas eu não vivo. Olha como é rico os irmãos estar aqui. Quem vem à noite, faça inscrição, mas não deixe de ajudar a recepção vindo um pouquinho mais para frente, mantendo o distanciamento. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a mão. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai que nos abençoa, Pai que zela, cuida de cada um de nós. Graça de Jesus, superabundante graça. Quando abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Consolação do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com cada irmão aqui presente, com nossos irmãos online, mas não somente hoje, mas para todos sempre, e toda a Igreja do Senhor diz, amém, amém, aleluia. Cantemos ao Senhor.